Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 3º domingo da Páscoa e acompanhamos no Evangelho de hoje a 3ª aparição que Jesus ressuscitado faz aos seus discípulos. Então, quem participou da missa no domingo passado, viu que os discípulos estavam com medo, com as portas fechadas, e Jesus entra no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Agora, no Evangelho de hoje, nós vamos percebendo que os discípulos voltam ao cotidiano da vida. Então, se vocês perceberem, o texto vai nos dizer que eles estavam na região do mar de Tiberíades, que popularmente é conhecido na Escritura como o mar da Galileia. E por que é importante nós citarmos este local
aonde o Evangelho nos contextualiza no início do texto. Porque foi lá no mar de Tiberíades, no mar da Galileia, que tudo começa na relação de Cristo com os seus discípulos. Foi no mar da Galileia que Jesus chama os 12 discípulos. E vai ser no mar da Galileia que nós encontramos a terceira aparição de Jesus a seus discípulos, para nos ensinar que este ponto inicial se tornou agora também o ponto final de uma novidade, de uma nova história, de um novo início que os discípulos deveriam viver na sua missão e na sua relação com Cristo. Depois nós percebemos a atitude de Pedro, porque quando eles foram chamados por Jesus, lá no mar da Galileia, Pedro tinha uma pequena empresa de pesca, e provavelmente alguns dos discípulos trabalhavam com Pedro nesta empresa de pesca. E aí Pedro tomou a decisão de ir pescar, porque depois da morte e ressurreição de Jesus, eles ainda estavam meio confusos de como deveria ser a vida a partir de agora, de como deveria ser a missão a partir de agora, e eles retomam o cotidiano da vida, o ordinário das atividades. E é necessário também nós entendermos que no nosso cotidiano nós precisamos nos abrir para a graça de Cristo ressuscitado. Porque muitas vezes nós queremos uma manifestação de Jesus ressuscitado numa maneira apoteótica, milagrosa, muito grande, e de repente nós não nos abrimos para que o ressuscitado esteja conosco na minha labuta de cada dia, no meu levantar cedo para ir para o trabalho, nos afazeres que eu tenho na casa com os filhos, nos afazeres que eu tenho lá no meu trabalho. E é interessante que Jesus aparece aos seus discípulos no cotidiano, no ordinário da atividade da vida, porque eles haviam retomado as suas atividades diárias, eram pescadores, então foram pescar. E aí Simão Pedro disse: eu vou pescar. E os outros discípulos disseram: nós vamos com você. Mas olhe agora o que vai acontecer diante dessa situação da pesca de Pedro com os seus companheiros. Vamos tomar agora o versículo 4 do Evangelho. Peguei o texto, versículo 4. Acharam? Vamos ler juntos o versículo 4? Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Vamos entender este contexto. Eles passaram a noite toda pescando e não conseguiram pegar nenhum peixe. Noite, pescaria. E agora o texto nos contextualizou que quando já tinha amanhecido o dia, quem aparece? Jesus. E Jesus aparece de que jeito? Deitado como se fosse um morto? Olha como o texto nos disse: Jesus estava de pé na margem. Vamos entender este trecho da Escritura para a nossa realidade. Todos nós que aqui estamos, passamos pelas noites escuras de uma pesca infrutífera. A noite escura dos discípulos, de trabalharem muito e de não terem resultado daquele trabalho
consiste também na realidade que cada um de nós enfrentamos diante da nossa escuridão, do nosso suor derramado, da nossa dedicação, do nosso trabalho e também da nossa frustração, de em muitos momentos da nossa vida olhar para trás depois de muito esforço e perceber que não pescou nenhum peixe, que aquele trabalho não produziu nenhum fruto. Por que que isso acontece? Porque quando nós tomamos a decisão de um trabalho que não é orientado pela palavra de Jesus, ele se torna um trabalho infrutífero, por mais que você se dedique, por mais que você gaste horas, por mais que você derrame muito suor. A noite escura. E agora o texto nos fala que ao amanhecer daquele dia aparece Jesus. Então a noite é sinônimo da escuridão. E o amanhecer é sinônimo do que, minha gente? É sinônimo do dia. É sinônimo da luz. Olha como o nosso dia está bonito hoje. Olha como este amanhecer deste domingo já nos possibilitou um sol maravilhoso que nos ilumina. Então por que que Jesus aparece no amanhecer? Porque diante da escuridão de uma noite toda de trabalho, sem produzir frutos, Jesus será a nossa luz, que nos iluminará pelo poder da sua ressurreição, para que o nosso suor frutifique, para que a nossa vida doada produza frutos, para que a nossa pesca seja uma pesca milagrosa e seja uma pesca abundante. Agora você pode perguntar: padre, eu que já passei pelas noites escuras, ou eu que tenho passado pelas noites escuras, e não tenho visto a minha pesca milagrosa, o meu trabalho produzir frutos, o que eu preciso fazer? Vem essa pergunta na nossa cabeça, não é? E quem vai responder isso para nós será o Evangelho. Volte aí novamente no seu texto e vamos tomar o versículo 5 e o versículo 6. Aonde nós paramos. Versículo 5 e o versículo 6. Acharam? Vamos ler juntos? Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Vamos parar por aqui. A primeira atitude de Jesus, ao amanhecer daquele novo dia, foi pedir alguma coisa para comer. Interessante este convite de Jesus, porque Jesus estava na sua glória, Jesus estava ressuscitado, Jesus não precisava de comida. E aí nós poderíamos perguntar: por que que Jesus pede a eles alguma coisa para comer? Porque Jesus sente a realidade deles. Jesus entra no contexto que eles estão vivendo. Se eles trabalharam a noite toda, no final do dia, no início do dia, na verdade, no final da noite, início do dia, provavelmente eles estavam com fome, não é assim? Nós, depois de trabalharmos a metade de um dia, ou um dia todo, nós ficamos com fome. E ao mesmo tempo, esta pergunta de Jesus, não só diz respeito à necessidade dos trabalhadores, que poderiam estar com fome, mas esta pergunta de Jesus tem a ver com o trabalho que aqueles homens exerciam
no mar da Galileia, no mar de Tiberíades. Porque se eles estavam com fome, provavelmente eles deveriam comer do quê? Do fruto do seu trabalho. Mas eles teriam comida, fruto do seu trabalho, gente? Não! Eles trabalharam a noite toda e não pescaram nenhum peixe. E esta pergunta de Jesus nos ensina duas coisas. Primeira, que diante da nossa fome, que diante da nossa necessidade, que diante do nosso coração faminto, Jesus se torna o único alimento que é capaz de saciar o coração de cada homem e de cada mulher. Segundo ensinamento, quando nós não temos o alimento, fruto do nosso trabalho, o Senhor, na sua bondade, se compadece com a nossa fraqueza, com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com o nosso pecado, com a nossa escassez, e Ele nos dá a dica para que nós saiamos de uma vida infrutífera para uma vida frutífera. Ele nos dá a indicação de como sair da escassez, da falta, para uma vida abundante. E qual foi a indicação que Jesus deu a eles? Lançai a rede à direita da barca. Vocês prestaram atenção nesse detalhe do texto? Jesus dá um comando. A palavra de Jesus orienta os discípulos diante da noite escura, diante da pesca infrutífera, porque eles já tinham passado por esta experiência em outro momento da história. Então depois, se vocês lerem os evangelhos, vocês vão encontrar um relato muito parecido com esse, né? Jesus e os discípulos na barca, eles trabalharam a noite toda, Jesus apareceu, Pedro achou que Jesus era um fantasma, não é? E depois Jesus manda que eles lançassem as redes, e como no evangelho de hoje, as redes voltam cheias de peixes, quase se rompendo, porque quem obedece à palavra de Jesus, consegue alcançar o fruto do seu trabalho. Não basta somente suor, é preciso obediência. E hoje qual é o desafio do nosso contexto? Nós achamos que para ter fruto na vida, para ter fruto no trabalho, para ter abundância dentro de casa, basta apenas o suor. E nós esquecemos de um outro detalhe muito importante que se chama obediência. Então, se vocês prestarem atenção na primeira leitura que nós ouvimos agora há pouco, retirada dos Atos dos Apóstolos, a leitura vai nos dizer: é preciso obedecer a Deus antes que os homens. Olha lá no versículo 29 da primeira leitura. Olha o que está escrito lá. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Vamos repetir essa frase? É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Hoje, meus irmãos, nós temos dificuldade de obedecer. Vocês que são pais, olha o desafio que vocês enfrentam, porque os seus filhos já não obedecem mais o que vocês mandam, o que vocês pedem. Não é assim? Hoje, os pais já não obedecem mais a palavra de Deus. Hoje, os fiéis já não querem mais obedecer aquilo que é falado na pregação da missa, porque nós estamos nos tornando um povo desobediente. E vocês já observaram o tanto que nós trabalhamos? Vocês já observaram o quanto nós somos escravos do relógio? Vocês já pararam para perceber o quanto a nossa semana é corrida e agitada de tanta atividade que nós fazemos? E de repente, nesse corre-corre, nesta agenda cheia,
nós não conseguimos ver o quê? Os frutos do nosso trabalho, da nossa correria, da nossa agenda cheia. Porque nós temos essa dificuldade. Não sabemos obedecer a Deus. Não queremos obedecer a sua palavra. Hoje nós estamos num contexto tão fragilizado que as pessoas obedecem simpatia, que as pessoas obedecem aquela coisa que diz o signo, que as pessoas obedecem corrente que chega no Zap Zap e no Facebook, mas as pessoas duras de coração e de cabeça dura não são capazes de obedecer a Deus, de ouvir a sua palavra. E é por isso que nós trabalhamos tanto, e é por isso também que nós vemos poucos frutos do nosso trabalho, porque não somos obedientes a Deus. A leitura nos disse, é preciso obedecer a Deus. E Deus fala conosco através do quê? Da sua palavra. Então vira para quem está do seu lado e diga: meu irmão, é preciso obedecer a Deus. É preciso obedecer a Deus. Agora, retomemos um outro elemento destes 2 versículos que nós acabamos de ler. Jesus mandou os seus discípulos jogarem a rede de que lado da barca? À direita. Eu sempre digo que nada na Escritura é por acaso, tudo tem um significado teológico. Quando nós vemos a relação do Pai com o Filho, do Divino Pai Eterno com Jesus, a Escritura nos diz que o Filho está em que lado do Pai? O direito ou o esquerdo? Direito. Toda oração do creio nós falamos sentado à direita de Deus. O lugar da direita, ao lado do Pai, à sua direita, pertence a quem? A Jesus, o Filho amado. Agora Jesus nos manda lançar as redes de que lado da barca? À direita, porque é do lado de Jesus que a nossa pesca se torna milagrosa. É do lado de Jesus que o nosso suor produz frutos. E é por isso que no Evangelho de hoje, Jesus nos disse: lançai a rede à direita da barca. Os santos padres da igreja, neste contexto, vai nos dizer que a barca dos apóstolos é simbolizada pela figura da igreja. E todas as vezes que você entra na igreja estando de frente para o altar, o que está à sua direita? O que tem aqui? Onde está apontando a mão do padre? Jesus de que jeito? Crucificado. Então pode ser que você veio hoje para a missa, depois de uma semana cansativa, de tanto problema, de tanta correria, de muitas atividades, de muitas dificuldades, e pode ser que você esteja cansado, porque você trabalhou muito e não teve frutos. Diante da sua descrença, do seu cansaço, da sua dor, da sua noite escura, é preciso que você entre na barca dos apóstolos, que é a igreja. E ao lado direito desta barca você contemple a cruz de Cristo, a sua noite escura, o seu sangue derramado, o seu suor que foi pingado durante a sua dor e o seu sofrimento, para nos ensinar que é na contemplação da cruz e do sofrimento de Cristo que nós encontraremos também o acalento, o conforto, não é? Até mesmo aquele ninar de Deus que passa a mão sobre a nossa cabeça
diante do cansaço e da fadiga do dia, porque vai ser à direita, do lado aberto de Cristo, que nós vamos encontrar a força para sermos obedientes à palavra e lançar a nossa rede à direita, como Cristo nos ensina. Então, à direita do Pai está o Filho, do lado direito do Filho está a igreja, e a igreja o contempla como crucificado ressuscitado, para que a cada dia a noite escura não prevaleça, mas que o amanhecer do novo dia tenha a última palavra diante das dificuldades que enfrentamos. E é necessário crermos no poder desta palavra, porque crendo nela e sabendo o poder que ela tem na nossa vida, ela nos dará a possibilidade de não desanimar diante da noite escura, porque eu sei que no amanhecer Jesus estará comigo, porque eu sei que a voz dele falará comigo, e eu irei obedecer, e obedecendo a voz dele, a rede da minha vida produzirá muitos frutos, e os peixes virão, e não serão poucos, serão abundantes. Porque olha o que nós acabamos de ver lá no versículo 8, não é? Os discípulos vieram com a barca, arrastando com os peixes. Na verdade não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros, não é? Então, olha para vocês verem, eles já estavam perto e trouxeram muitos peixes para a sua barca, porque ouviram a palavra de Jesus e foram obedientes. Logo que eles desceram, pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe e em cima pão. Aí Jesus vai dizer: trazei alguns dos peixes que apanhastes. O Evangelho nos fala agora de dois sinais que prefiguram a Cristo: o peixe e o pão. A primeira comunidade cristã, os primeiros séculos do cristianismo, utilizava um símbolo de comunicação para dizer que aquele povo era cristão, porque na época o imperador romano perseguia, e eles não poderiam viver a fé, professar a fé publicamente como nós fazemos. Então, aonde os cristãos se reuniam? Nas catacumbas. O que eram catacumbas? É o que hoje aqui no Goiás nós chamamos de gruta. Vocês já entraram numa gruta? Aonde tem, não é? Uma grande rocha, e você tem a possibilidade de entrar dentro dessa rocha, e lá você fica escondido. É muito difícil, dependendo do tipo de gruta, alguém te achar. Então os cristãos se reuniam nas catacumbas, e um dos símbolos que eles utilizavam para dizer que aquela comunidade era cristã, era um símbolo do peixe, escrito Iuxus. Então aqui nós encontramos dois elementos que diz a Cristo. O peixe diz respeito à sua crucifixão, e o pão, que significa o alimento espiritual que ele nos dará na Eucaristia, em cada Santa Missa que nós participamos. Então, é preciso entender que os dois alimentos que vão alimentar a fome dos discípulos que trabalharam a noite toda serão peixe e pão. Porque estes dois alimentos simbolizam a quem? A Cristo. E por que o padre está explicando isso? Porque diante da nossa fome, diante do nosso cansaço, é Cristo, minha gente, o alimento. É Ele, o pão vivo descido do céu, que nos dá a força de nós não desanimarmos diante do mar revolto da vida, diante das ondas turbulentas. Porque se um pescador vai pescar no mar, fraco, com fome, o que vai acontecer com ele? Ele não conseguirá atingir a sua meta final.
E ele corre o risco até de morrer afogado, porque jogar a rede, está frágil, pode cair e não ter força nem para nadar e sair do mar. Então, eles comem os dois alimentos, peixe e pão, para nos ensinar que diante da nossa fraqueza, diante da pesca que não produz frutos, diante do mar revolto da vida, diante da noite escura, quem precisa ser o nosso alimento? Jesus, prefigurado no símbolo do pão e do peixe. Agora também é importante nós percebermos que uma característica de Jesus ressuscitado sempre é a mesa, a comida. Os discípulos de Emaús vão reconhecer Jesus quando ele fez o quê? Partiu o pão. Agora os apóstolos, não é? Vão reconhecer Jesus, lembrando daquela pesca milagrosa que eles já tinham vivido, mas eles vão reconhecer Jesus também por causa do partir do pão. E é importante nós ressaltarmos isso, porque a Eucaristia, o alimento, nos aproxima de Jesus. Antigamente nós tínhamos um costume maravilhoso, que hoje infelizmente nós estamos perdendo, por causa da secularização do nosso tempo, que é sentar com a família à mesa na hora da refeição. Agora hoje como é que é? Cada um faz o seu prato e vai para onde? Para a frente da televisão. Ou se não vai para a frente da televisão, pode até sentar à mesa, mas é um garfo na boca, né, uma mão na boca e a outra no zap zap, passando o dedo, vendo o que está no Facebook, o que está no Store, o que está não sei na onde, né? E às vezes até erra o buraco da boca, porque está com o dedo e o olhar onde? No celular. Perde esse momento, esta hora da graça, que é a hora da refeição. E Jesus vai dar a possibilidade aos seus discípulos de reconhecer quem Ele é, em qual momento? Na hora da refeição. Eles até ouviram a Jesus lá na barca, eles até lançaram a rede, acreditaram na palavra dele, mas o sinal concreto, que tirou todas as dúvidas, e que deu a eles a convicção de dizer, é o Senhor, foi no momento que ele partiu o pão. Por isso nós precisamos redescobrir a dimensão sagrada da alimentação, porque Cristo perpetua o seu santo sacrifício. Cristo se torna pão vivo descido do céu para nós, na Santa Missa, que é momento de refeição. Olha o quanto a refeição é importante. Então, se você pai, se você mãe, já não tem mais esse hábito de reunir a sua família, os seus filhos à mesa para que vocês comam, para que vocês conversem, para que vocês partilhem a vida, esta vai ser a tarefa de casa para esta semana. Desligar o zap zap, desligar o celular, desligar a televisão e sentarem à mesa para fazer a refeição, porque esta é uma dimensão sagrada na sua vida, certo? Então esta é a nossa tarefa de casa para a semana. Agora vem um detalhe também muito importante no texto. Voltemos ao Evangelho. Olha o versículo 11. Vamos ler juntos? Então, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Olha que interessante, o milagre é abundante, a rede não se rompe diante do nosso diagnóstico, porque se fossem os pessimistas que estivessem lá, ia gritar com Pedro, segura Pedro, porque essa rede não vai dar conta não, ia desesperar, não é? Correndo atrás de uma outra rede. Mas Jesus sabe o que faz. Se Ele mandou,
é porque ele sabia que as redes iriam aguentar. Perceberam quantos peixes tinha na rede? 153. Por que a Escritura vai falar a quantidade de peixes? Porque aqui tem um significado teológico, um significado de fé. Na época de Jesus, os bons pescadores, como era Pedro, conhecia que todas as espécies de peixes chegavam na casa de 150, diante da variedade das espécies. E aí nós podemos perguntar, qual que é o significado então de fé que nós podemos tirar desse texto? A barca de Pedro, a igreja. A rede que ele lança, a palavra de Deus, acreditar, obedecer, confiar. Lançai a rede à direita da barca. E os 153 peixes simboliza a quantidade e a variedade de todos os povos da terra, para nos ensinar que na barca de Pedro, que é a igreja, Cristo age por meio da sua palavra, que é a rede, e faz o quê? Uma pesca milagrosa, nos capturando, nos pescando, porque nós somos os peixinhos de Jesus. Por isso que a rede não se rompia. Há uma unidade entre a igreja, há uma força do Espírito que sopra sobre ela. Evangelho do domingo passado, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E agora nós temos esta força, pelo poder da palavra, pelo poder dos sacramentos, que nos traz para a barca de Cristo, a barca de Pedro, que é a sua igreja. E à direita desta barca está o Cristo crucificado, que é o nosso acalento, que é a nossa força, que é o nosso sustento diante das nossas dificuldades. E quando eles experimentaram isso, o Evangelho nos narrou que o discípulo amado reconheceu que era o Senhor. Jesus vai chamar eles para vir comer, né? Porque Jesus começou o Evangelho dizendo: o que temos para comer? E agora Jesus vai fazer o convite: vinde comer, porque agora tem peixe, porque agora tem pão. Quando eles terminaram esta cena, podemos dizer assim, né, olhando para a compreensão do texto, Jesus se aproxima de Pedro. Vamos agora entender esta realidade. Jesus aproxima de Pedro e pergunta para ele: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Simão, filho de Jonas, não é? Que era o nome, podemos dizer, de batismo de Pedro. E por que Jesus vai perguntar agora 3 vezes a Pedro se Pedro o ama? Porque Pedro, durante o caminho de Jesus para a cruz, fez o que com Jesus? Negou 3 vezes a Jesus, desculpe. Pedro negou 3 vezes a Jesus. E agora Jesus vai perguntar o quê? Simão, filho de Jonas, tu me amas? Durante 3 vezes. Porque diante da infidelidade de Pedro, diante da sua negação, diante da sua fragilidade humana, o que tem o poder de fortalecer a vida de Pedro, para que ele cumpra a missão que Jesus deu a ele? O amor de Cristo que foi derramado em seus corações. E pode ser que diante da sua fragilidade, da sua falta de fé,
da doença que você enfrentou, da falta daquela pessoa amada que você não tem mais da sua família, você como Pedro negou Jesus. Você como Pedro duvidou de Jesus. Você como Pedro se distanciou de Jesus. E o que pode te trazer de volta para Jesus? O amor dele por você. E como Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Aí Pedro vai dizer: tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus vai dizer a ele: apacenta as minhas ovelhas. O verbo apacentar significa levar ao pasto, levar ao pastor. E domingo que vem nós vamos ver no Evangelho, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, para que nós entendamos que a missão da igreja, por excelência, é conduzir os peixinhos ao pasto verdejante, a cada um de nós, que também somos prefigurados no Evangelho de domingo que vem como as ovelhas do Senhor. E Pedro hoje para nós se chama Francisco, na figura do nosso Papa, que tem esta missão por excelência de apacentar a igreja de Jesus. E hoje nós estamos vivendo em épocas difíceis. Até o Papa, coitado, está sofrendo muitos questionamentos e perseguições, né? Sendo chamados de herege, como se fosse um malfeitor no nosso meio, querendo destruir a igreja, por muitos de dentro da igreja. E hoje nós também devemos rezar pelo Papa. E eu gostaria de encerrar a pregação fazendo esse questionamento a vocês. Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro vai dizer: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então agora, hoje, você vai ouvir Jesus perguntando para você: Maria, tu me amas? José, tu me amas? João, tu me amas? Padre Max, tu me amas? E qual será a sua resposta a Jesus diante dessa pergunta que ele faz a você? Como anda o barco da sua vida? Como está o seu trabalho? O que você vê de fruto daquilo que você desenvolve durante a semana, durante o mês? Entendamos que é o amor de Jesus que nos dá a possibilidade de superar a noite escura, porque Ele é o amanhecer do nosso novo dia. E é o amor dEle no nosso coração que nos dará a graça de dizer para Ele: Jesus, eu te amo. Às vezes nós somos capazes de dizer isso para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, mas nós não somos capazes de olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu te amo. Como foi a profissão de fé de Pedro, que como nós, negou, duvidou, foi fraco na fé, mas Pedro permitiu com que o amor de Jesus alcançasse o coração dele, para que ele dissesse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então agora feche um pouquinho os seus olhos e faça uma reflexão de como anda a sua vida, de como está o seu trabalho, a sua correria. Você tem obedecido a voz de quem? A voz da vizinha, a voz do amigo de trabalho, a voz da rede social. Tantas vozes que chegam no seu zap todos os dias. É preciso obedecer a Deus. Peça essa graça agora a Jesus, de ser obediente à palavra dEle, de lançar também a sua rede à direita, o lado de Deus, o lado do crucificado.
Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então declare o seu amor agora para Jesus. Fala: Senhor, tu sabes tudo da minha vida. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes, Senhor, que diante das minhas fraquezas, que diante do mar revolto da minha vida, que diante da noite escura, eu quero estar dentro da tua barca, a barca da tua igreja. Eu quero contemplar a tua cruz, o teu lado direito, o lado do seu coração, aonde jorrou sangue e água. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então, se você ainda não consegue amar Jesus, peça a Ele essa graça nessa missa, porque pode ser que você ainda não consegue amá-lo. Se você já fez essa experiência de fé, declare o seu amor. Fala: Jesus, eu te amo. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. E nesta missa, eu quero me entregar inteiramente a Ti. Pescador de homens, farei de Ti. Te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é essa, que olha pra Ti. Pois que me vê, vê o Pai. Pescador de homens, farei de Ti. Te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é essa, que olha pra Ti. Pois que me vê, vê o Pai. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Vá proclamando isso. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Só as mulheres: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus.
Eu te amo, Jesus. Cante, mulher, Eu te declarando amo, o seu amor a Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Só os homens agora, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Cante, homens de Deus, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Todos numa só voz, declarando nosso amor a Jesus, como Pedro. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Pode ser mais forte no fundo do seu coração. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Declare o seu amor a Jesus nessa Eu te manhã. amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Põe a mão no seu coração e nós vamos cantar isso bem baixinho, como se fosse um sopro do Espírito dentro de nós. Eu te amo, Jesus. Vai falando para você que você ama Jesus. Vai fazendo a sua profissão de fé diante de Jesus, dizendo que você o ama, que a sua vida pertence a Ele, que não haverá noite escura que possa ofuscar o amanhecer dele na sua vida, que não haverá mar revolto que te impedirá de ter uma pesca milagrosa. Vai dizendo: eu te amo, Jesus. Vai rezando com isto, pedindo que o amor de Jesus alcance o seu coração nesta manhã. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus.